Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa próxima videoaula e a gente vai falar hoje sobre a psicologia no Renascimento. Vamos lá? Pois bem, na aula anterior nós falamos a respeito da psicologia no Império Romano e também na Idade Média, e hoje a gente vai falar a respeito do período posterior do Renascimento, já o início da Idade Moderna. O Renascimento vai mais ou menos ali do século XV ao século XVI e é um período muito importante na história, porque é o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. É o período que faz a ligação entre esses dois momentos históricos. No Renascimento a gente tem o crescimento do mercantilismo, o surgimento de grandes navegações que fizeram com que o mundo se expandisse muito, né? A gente viu nesse período grandes descobertas, inclusive aqui do nosso país, do Brasil, né, em 1500, e de vários outros, né, em virtude dessas grandes navegações e dessa busca por novos territórios, por novas riquezas, comércio, rotas de comércio, e isso levou o mundo a um grande desenvolvimento do ponto de vista do capitalismo, que estava nascendo naquele período. Então, tudo aquilo que havia na era medieval, um sistema feudal, um sistema econômico muito estático, muito pouco dinâmico, um sistema econômico em que não havia ascensão social, crescimento social, acabou sendo jogado por terra com a chegada da Renascença e o surgimento do capitalismo, baseado principalmente na mercadoria, na venda, no comércio de mercadorias, o que deu um dinamismo muito grande ao mundo todo. E esse período também se constitui como uma negação dos princípios que regiam a Idade Média, principalmente o fato de que na Idade Média tudo era baseado em Deus. Deus era o centro do universo. Todas as explicações, como a gente viu na última aula, a respeito da psique humana era baseada na religião, na teologia, e isso influenciava a filosofia feita na época. Já no Renascimento, não. No Renascimento, a ideia de Deus começa a ser questionada. Não da existência em si de Deus, mas principalmente o fato de Deus ser o cerne de todas as explicações de tudo que se fazia no mundo. Por isso que começam muitos questionamentos a respeito da religião. A Igreja Católica sofre muitas críticas, muitas vozes dissonantes, muitas pessoas realmente contrárias às práticas que a Igreja fazia, e existia razão para isso, porque a Igreja muitas vezes vendia objetos teoricamente sagrados e ganhava muito dinheiro em torno da fé popular, em torno da fé das pessoas, e muitos questionamentos começaram a surgir e a Igreja endureceu. A Igreja passou a matar as pessoas que questionassem os seus dogmas religiosos, as pessoas que questionassem os seus princípios religiosos que regeram a Idade Média como um todo. E aí a Igreja passa a sofrer uma queda muito grande em termos políticos. E isso também acabou gerando a necessidade de que se falasse a respeito da razão humana, porque para combater o pensamento religioso, o pensamento absolutamente centrado na figura de Deus, era necessário colocar o homem no lugar dessas explicações. E aí o antropocentrismo começa a surgir. Tira-se o teocentrismo de lugar para dar lugar ao antropocentrismo, a colocação do homem no centro do universo, no centro das explicações. Isso tinha um fundamento político muito grande, de enfrentamento da Igreja e transferência do poder que antes era da Igreja para o povo, para as pessoas, principalmente para a nova classe que surgia na época, a classe dos burgueses, que eram pessoas, eram comerciantes, eram pessoas que precisavam de um espaço e a eles não era dado ainda. Por isso, uma necessidade tão grande de colocar o homem no centro de tudo, porque essa nova classe social, essa nova classe de comerciantes pedia passagem. E aí a gente tem o desenvolvimento muito grande da razão humana, o desenvolvimento do pensamento racional, o racionalismo começa a surgir e as explicações a respeito do mundo começam a ter como critério a investigação a respeito da verdade. Essa investigação, mais tarde, a gente ia chamar de ciência. E a religião começa a perder cada vez mais espaço nas explicações a respeito dos fenômenos que regem o universo. É por isso que nesse momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que a gente chama de Renascença ou Renascimento, há tanta produção artística, literária, pinturas, esculturas, coisas magníficas que foram criadas nessa época, sempre tendo o homem como cerne, o homem como foco, ou uma transição do religioso para o humano. É por isso que o texto cita algumas dessas obras. A primeira obra que o texto cita é a obra literária de Dante Alighieri, que foi escrita por volta de 1300, chamada de A Divina Comédia. A Divina Comédia é muito interessante porque ela retrata de maneira cômica, em forma de comédia, o que acontecia na época. Fala basicamente a respeito de questões religiosas, de inferno, de purgatório e de paraíso.
importante que a gente esclareça que a tragédia era escrita basicamente para as pessoas com mais alto escalão, como por exemplo para a aristocracia. Já a comédia era feita para as pessoas, era feita para o conhecimento popular, porque se julgava na época medieval, porque a gente está falando ainda dos anos 1300, que as pessoas da classe popular, os camponeses, os servos, não tinham condições de compreender as tragédias, os dramas. Eles só conseguiam entender as comédias. Isso não te lembra alguma coisa hoje? Porque hoje, na realidade, nós temos muita comédia sendo feita para o público, em geral mais pobre, e uma cultura de alto nível sendo consumida somente por pessoas mais ricas. É um retrato muito semelhante ao que acontecia naquela época. Então, esse poema épico teológico foi escrito em forma de comédia, para que as pessoas comuns tivessem acesso. E isso já quebrava um pouco de todo aquele poder que a igreja tinha, porque a gente tem que lembrar que somente a igreja tinha o poder de estudar a Bíblia, a palavra. Isso foi quebrado pelo fato de que Dante Alighieri escreve a Divina Comédia e manifesta o que acontecia a respeito das questões religiosas para todo o povo. Então é muito interessante o quanto a igreja já começava a perder espaço, inclusive questões religiosas sendo transformadas em comédia. Então a gente vê que a igreja estava perdendo espaço político cada vez mais. Obviamente o espaço religioso dela se manteve e se mantém até os dias de hoje, mas em termos políticos a igreja começava a perder cada vez mais terreno. E a respeito da Divina Comédia a gente vê então que ela estava ainda na Idade Média, porém já anunciava, já prenunciava a chegada de um novo momento, o Renascimento, que viria no século posterior. O texto cita aqui também que entre 1475 e 1478, Leonardo da Vinci pinta o quadro Anunciação. É muito importante a gente falar a respeito desse quadro, porque a Anunciação é um anjo que vem e transmite o conhecimento para o ser humano, no caso, uma mulher, que era considerada uma mulher culta da época. Então Da Vinci não pintou à toa esse quadro. Esse quadro é um retrato da época. Ele é muito simbólico, ele representa a transição entre o religioso e o humano, a transmissão do conhecimento religioso para o ser humano, para uma mulher culta da época. E o mais interessante é a valorização da figura feminina, ainda mais em uma época em que a figura feminina era secundarizada na sociedade, era colocada em segundo plano. Então, uma mulher culta da época recebe o conhecimento divino dado por um anjo. É muito metafórico, é muito interessante o quanto isso demonstra a transmissão do conhecimento de Deus para o homem, quase como uma passagem de bastão, o homem se tornando o centro, o antropocentrismo tomando o lugar do teocentrismo. Outra obra citada aqui no texto é de 1484, quando Botticelli pinta o Nascimento de Vênus. Esse é um quadro muito importante, pintado com base na mitologia romana e que mostra novamente o ser humano no centro. E o interessante disso é que, da mesma maneira que o quadro de Da Vinci, esse quadro aqui de Botticelli também tem uma mulher no centro, ou seja, mostrando o quanto o ser humano estava tomando a centralidade das coisas naquele momento histórico. E uma coisa interessante sobre esse quadro é o fato de que ele sobreviveu à Inquisição, ele sobreviveu às queimadas que a igreja fez em torno da arte. Muitas obras de arte foram queimadas pela igreja durante o período da Inquisição e ainda assim esse quadro sobreviveu, sabe-se lá como. E é uma obra muito simbólica da época, que nós temos até os dias de hoje. Vale dizer também que, como não existia fotografia naquela época, uma pintura era semelhante a um retrato, um recorte histórico da época. É por isso que a análise de uma obra de arte nunca pode ser desconectada da sua história, porque ela é uma representação daquele momento histórico, uma gravura daquele momento transmitida para o quadro. E no caso aqui do quadro de Botticelli, nós vemos que ele foi considerado paganismo, né? Porque tem a figura de uma mulher nua. Então, se vocês imaginam o escândalo que foi para a época, não à toa que a igreja buscou queimar esse quadro e tantos outros, né? Porque a figura de uma pessoa nua, ainda mais uma mulher naquela época, era considerado um sacrilégio. Então a igreja não aceitava esse tipo de coisa. E o quadro sobreviveu e está aí para nos contar a história daquela época. Outra obra que também é citada no texto, agora uma escultura, é que em 1501 Michelangelo esculpe Davi. O Davi de Michelangelo também é uma obra muito interessante, porque foi esculpida em apenas 3 anos. Isso é algo absolutamente incrível. E essa obra tem um realismo impressionante. Uma mistura entre o religioso e o humano.
porque ao mesmo tempo em que se está falando de Davi, uma figura bíblica, também se está mostrando a perfeição humana em vários detalhes. Certa vez eu vi um documentário a respeito dessa escultura de Davi, de Michelangelo. Um jogo de luz e sombra era projetado sobre a imagem, e aí a gente podia ver com muita riqueza de detalhes cada músculo, cada nervo do corpo, cada osso sobressaltado de uma maneira absolutamente real. Impressiona demais a forma como Michelangelo conseguiu esculpir algo com tanta precisão, sem contar com as tecnologias que se tem hoje, por exemplo. E a respeito daquela época, a gente pode citar outras obras também, não somente de escultura, mas alguns desenhos, por exemplo, O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. É baseado em Vitrúvio, que era um arquiteto da época e que buscava a perfeição na arquitetura. Vitrúvio buscava as medidas perfeitas da arquitetura e Da Vinci trouxe isso para as medidas do corpo humano. Da Vinci buscou retratar no desenho as melhores proporções para o ser humano, quais seriam as medidas perfeitas para um homem, e fez isso com uma precisão incrível. A gente pode ver nessa imagem que tanto a altura quanto a envergadura são iguais, são proporcionais, são idênticas. Tanto de um braço a outro, quanto dos pés à cabeça, o homem tem o mesmo tamanho. E o mais interessante dessa figura, talvez o aspecto mais icônico, é o fato de que o homem vitruviano está no centro, mostrando novamente um homem nu, algo também que poderia ser considerado como escândalo para a igreja, e no centro da imagem, retratando o antropocentrismo tomando lugar. Tudo naquela época voltava-se para se dizer que o homem era a perfeição, que a perfeição era encontrada no próprio homem, que o homem tinha que ser o centro de tudo, o centro das explicações a respeito dos fenômenos universais. Voltando aqui para o texto, nós temos em 1513 Maquiavel, que escreve O Príncipe, uma obra importantíssima também no ponto de vista da política. O Príncipe de Maquiavel é uma obra importantíssima, um tratado político a respeito da noção moderna de Estado. Se nós temos um Estado republicano hoje, saiba que isso começou com Maquiavel. Na verdade, Maquiavel também teve suas influências, como, por exemplo, a Grécia Antiga, a democracia grega, a democracia romana, mas ele ampliou essa noção republicana de governo, trazendo a ideia do príncipe. O príncipe aqui diz respeito a um governo muito mais próximo ao sistema republicano do que propriamente ao sistema monárquico. Então não é um sistema absoluto de governo, mas havia a necessidade de centralização de poder na figura de alguém. Então essa obra influenciou muito para que anos depois a gente tivesse também a noção de Estado sendo dividido em três poderes, lá após a Revolução Francesa: o poder legislativo, executivo e judiciário. E aí o Estado republicano se formou da maneira como a gente tem hoje. Mas Maquiavel sintetizou toda essa ideia de governo e de Estado centralizado a partir de sua obra O Príncipe. E aí o texto começa a falar a respeito de outras questões que são desenvolvidas durante a época do Renascimento, como por exemplo a física. A gente tem um desenvolvimento muito grande da física nessa época, mas a gente tem que entender que para chegar ao desenvolvimento das ciências em si, elas tiveram que lutar contra o poder da igreja. A igreja não aceitava que se fizesse ciência, porque ela detinha o poder do conhecimento a respeito de tudo. E ela não iria abrir mão desse poder, dessa força, sem que algo acontecesse. E esse algo, infelizmente, foi muito triste. Foi a época da Inquisição, em que muitas pessoas morreram por fazer simplesmente ciência. A igreja endureceu os seus dogmas, passou a tratar como bruxaria qualquer coisa que se fizesse, e foi um momento negro, um momento muito ruim na história humana e principalmente na história da igreja. Os primeiros papas a se pronunciarem a respeito dos pecados cometidos pela igreja por volta aí dos anos 1500 foi o Papa João Paulo II. Mas ainda com essas dificuldades a ciência conseguiu caminhar. Mesmo no submundo ou de maneira obscura, escondida, a ciência conseguiu progredir. Na física, por exemplo, é citado Nicolau Copérnico. Diz aqui no texto que em 1543 Nicolau Copérnico causa uma revolução no conhecimento humano, mostrando que o nosso planeta não é o centro do universo. Essa teoria era a teoria do heliocentrismo. O Sol seria o centro do nosso sistema e não necessariamente a Terra. Essa é considerada a primeira grande quebra na autoestima humana na história, porque enquanto se achava que a Terra era o centro de tudo, de repente se descobre que não, que o Sol é o centro do nosso sistema, que nós, na verdade, estamos girando em torno dele. Então nós não tínhamos essa importância toda como se achava. Foi uma quebra na autoestima humana esse conhecimento.
Obviamente ele foi rechaçado, ele foi negado no início, mas depois se comprovou que isso era realmente um fato. Diz aqui no texto também que em 1610 Galileu estuda a queda dos corpos, realizando as primeiras experiências da física moderna, e a gente vê também que depois de Galileu a gente tem Isaac Newton com as leis de Newton, né? As 3 leis fundamentais que regem o universo, e principalmente a ideia de mecanicismo, que a gente vai ver depois que foi uma ideia de que o homem era uma máquina, e que tudo que acontecia no nosso corpo era semelhante àquilo que acontecia em qualquer máquina comum, como por exemplo as máquinas lá um pouco mais à frente na Revolução Industrial. Era uma tentativa de se dizer que tudo era governado pelas leis naturais, pelas leis da natureza, principalmente a matemática e a física, e isso fez com que o homem também fosse tratado como uma máquina. E daí surgem ideias de determinismo, que todo ato é determinado por eventos passados, ideias também de reducionismo, que todo conhecimento poderia ser subdividido em partes até chegar a uma menor parte, a parte mais reduzida, por isso o reducionismo. E tanto o determinismo quanto o reducionismo causaram alguns problemas para a ciência que a gente vai ver no futuro. Principalmente o fato de encarar as situações difíceis e inexplicáveis ou muito complexas de maneira muito reduzida ou muito determinista, dizendo que isso é fruto daquilo sem uma explicação mais apurada, sem uma explicação mais avançada. Mas a gente tem que entender que era só o início das ciências e por isso era necessário que a ciência avançasse. E ela, obviamente, não começou na sua melhor forma, ela começou tendo acertos e erros como qualquer forma de conhecimento humano. A gente poderia citar aqui também Francis Bacon, que nasceu em 1561 e morreu em 1626, não está no texto, mas que foi muito importante para as ciências, porque é com Francis Bacon que a gente tem o início da experimentação nas ciências. Ele cria um método científico, ele traz para a ciência a noção de método indutivo, um método dedutivo, um método racional, empirismo, tão importante para as ciências, por volta aí dos anos 1600. E o objetivo dele era a experimentação para que o conhecimento se provasse ou não verdadeiro. Então a ciência começa a ganhar um critério de verdade. A experimentação era necessária para que se chegasse ao verdadeiro conhecimento, para que a gente refutasse algumas ideias que não fossem muito sólidas e chegasse ao conhecimento da verdade pura, depurasse o conhecimento até a gente chegar à verdade científica. Por isso o método científico era tão importante nesse momento, porque a verdade precisava ser provada, não somente pelo viés teológico, mas principalmente pelo viés da própria ciência. Outro autor que é citado aqui no texto é René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1659. Esse foi um dos filósofos que mais contribuiu para o desenvolvimento das ciências, porque ele retomou uma ideia que a gente já conhece desde a Grécia Antiga, que é a ideia de separação entre mente e corpo. Só que no caso de Descartes, ele não falava no mesmo sentido que falou Platão, muito menos no sentido que falava Santo Agostinho. René Descartes falava com o objetivo de fazer uma separação, uma cisão entre mente e corpo para que a ciência se ocupasse do corpo, enquanto, se a religião quisesse, que se ocupasse da alma. Para a ciência, no método cartesiano, era fundamental a gente ter essa divisão, porque o corpo era substância material, enquanto a alma era uma substância não material, uma substância não concreta. E para ele, esse corpo, essa substância material desprovida da sua alma, era basicamente uma máquina. É por isso que as ideias de mecanicismo também têm essa influência de René Descartes, e é por isso que se pôde, a partir dessas ideias de separação entre mente e corpo, se estudar anatomia, porque a igreja considerava o corpo como sagrado. Então era impossível os cientistas fazerem anatomia enquanto a igreja impedisse esse acesso. A partir do momento que René Descartes postula essa ideia de separação entre mente e corpo, ele abre a possibilidade de que a ciência possa fazer anatomia, estudar o corpo humano, sem se preocupar com aquilo que a igreja iria achar. Porque a igreja também, depois das ideias de Descartes, passa a entender que realmente o que importa para ela é o espírito, é a alma, e não necessariamente o corpo. Esse antagonismo entre mente e corpo, que já tinha sido anunciado por Santo Agostinho, agora fica um pouco mais forte, mas do ponto de vista científico, porque a ciência se ocuparia do corpo. Tanto que aqui no texto nós temos a lição de anatomia de Rembrandt, a dessacralização do corpo, de 1632. Foi uma obra revolucionária, porque o corpo que é retratado aqui é de um marginal, uma pessoa condenada à morte, foi morta, né, por ter sido condenada a assalto à mão armada, e foi condenado bem rapidamente à morte, cometido o crime no dia anterior.
e morto passou a ser estudado pelos cientistas. E quem ensina os seus alunos aqui é aquele que está de chapéu, é o Dr. Nicholas Stupp, que, como o próprio nome da obra diz, está dando uma lição de anatomia para os seus pupilos, para os seus alunos. E nesse caso aqui a gente vê claramente um momento em que a arte imita a vida. A arte retratando o que estava acontecendo na época, retratando o momento, o espírito da época. É basicamente um recorte da sociedade. E tudo isso que a gente trouxe aqui hoje mostra o quanto a ciência pôde se desenvolver a partir dessas ideias. Cada um desses autores, cada uma dessas pessoas deu uma contribuição importantíssima para que a ciência chegasse ao que é hoje. Se não fosse essas pessoas muitas vezes colocarem a vida delas em risco para que isso acontecesse, para enfrentar a igreja e enfrentar os dogmas religiosos, talvez nós não teríamos a ciência da mesma maneira como a gente tem hoje. Teríamos uma ciência muito mais atrasada ou sequer teríamos ciência. É muito importante também que a gente leve em consideração que esses homens não necessariamente eram avessos à religião. A gente vê isso, por exemplo, em John Locke, que dá as bases para o liberalismo clássico, algo fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, e traz para a gente a noção de propriedade privada com base na Bíblia. John Locke fala que a primeira propriedade privada do ser humano é o seu próprio corpo. E ele faz toda a sua defesa em torno daquilo que fala a Bíblia, em Adão e Eva. Quando Deus deu o corpo para Adão e Eva, pediu para que eles se cuidassem. Ou seja, era a primeira propriedade privada do ser humano. E as ideias de liberalismo, ou seja, do homem como centro, do homem tendo poder, tendo a possibilidade de acumular, tendo a possibilidade de enriquecer, sem que essa riqueza fosse tirada dele, ou seja, que ele tivesse essa propriedade como privada, uma propriedade própria, foi fundamental ao desenvolvimento do capitalismo, ao desenvolvimento da própria ciência. Se não fossem essas ideias, nós não teríamos todo o desenvolvimento que a gente teve do capitalismo na sequência. Obviamente o capitalismo não é perfeito, o capitalismo tem problemas seríssimos, mas esse é um assunto para uma outra discussão. O que interessa para a gente é que a Renascença foi um momento de mudança e um momento que trouxe novas ideias e novas concepções que alavancaram, que elevaram a ciência à posição que ela tem hoje. Tá ok, gente? A aula de hoje seria sobre isso. Então, na próxima aula, a gente volta com o desenvolvimento da psicologia científica. Um abraço a todos e até mais.